Fala pessoal, aqui é Vilmar Mendes, aluno de licenciatura em Biologia, e na aula de hoje veremos a resolução de uma questão do Enem relacionada à genética. Bora lá para mais uma do Se Liga no Enem! Fala galerinha, bora para mais uma dica do Enem? Vocês devem estar se perguntando, né? Mas por que eu tô aqui perto desse monte de árvore, sendo que a gente vai falar de genética? Vem comigo que vocês vão entender. Então bora lá para a questão 127 do Caderno Azul do Enem de 2018. O enunciado da questão diz: considere, em um fragmento ambiental, uma árvore matriz com frutos, M. Vamos chamar esse M aí de árvore mãe. E as outras 5 que produzem flores e são apenas doadoras de pólen. A doadora de pólen 1, 2, 3, 4 e 5. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz da semente, no caso aí a S1, e das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de 2 locos, loco A e loco B, através de marcadores de DNA, conforme a figura abaixo. Essa figura abaixo representa um teste de paternidade. Mas Will, como assim teste de paternidade? Pois é. Eu não sei se vocês conhecem, se é do tempo de vocês, mas é um teste muito usado no tal do programa do ratinho. Ratinho, onde eles tentam buscar, entre supostos pais, quem é o filho, através desse material genético, quem é o pai do suposto filho em questão. Então, esse teste, feito através de um aparelho de eletroforese, ele busca marcadores de DNA que comparam o material genético da mãe, do filho e dos prováveis pais. Então, no nosso caso, lógico, não foi usado pai nem criança, mas a gente está fazendo aqui uma analogia da árvore mãe, a árvore matriz, a S1, que é a nossa semente, que seria o nosso filho, e a gente está em busca do polinizador, que seria o nosso pai. Então, bora lá entender isso melhor. Então, nossa pergunta da questão é: a progênie S1 recebeu o pólen de qual doadora? DP1, DP2, DP3, DP4 ou DP5? Vamos discutir um pouco mais sobre isso a partir de agora. Então, bora lá, turma! Para nossa aula de hoje, levando em consideração a questão apresentada, nós vamos relembrar alguns conceitos como teste de paternidade e eletroforese, comparação de material genético, dos marcadores genéticos, DNA recombinante e também enzimas de restrição, as endonucleases. Bora lá! Bom, e aqui nós temos a representação do aparelho que vai possibilitar esse teste de DNA por eletroforese, como nós comentamos anteriormente. Então, percebam ali nessa primeira imagem que o aparelho possui um eletrodo negativo na parte de cima e um positivo na parte de baixo. Todo o restante desse quadro, que é um recipiente, ele é preenchido com um gel. Então, à medida que a amostra é depositada na parte de cima ali, nos locos ou nos compartimentos, conforme a gente pode ver nessas próximas imagens, esses fragmentos de DNA também, podem ser proteínas, mas no nosso caso são fragmentos de DNA, eles vão se depositando ao longo do gel conforme seu peso molecular ou carga energética. E percebam logo na última imagem que ele, na vida real, não é marcado tão perfeitamente como nós conseguimos ver nos livros didáticos. Ele acaba ficando um pouco borrado, um pouco sombreado, mas mesmo assim ele é bem possível de identificação de cada fragmento ali, onde parou cada fragmento de DNA. Bom, e aqui como funcionam os marcadores genéticos? Bem, vocês lembram que eu disse logo ali atrás que o aparelho de eletroforese possui carga negativa e positiva, certo? Agora, vocês sabem me dizer o porquê isso acontece? Por que essa interação energética? Bom, vocês devem lembrar que o DNA em meio aquoso, ele libera hidrogênio, o H+. Então ele fica com carga negativa. Por isso, ele tem essa interação, esse fragmento de DNA, ele pode ser conduzido por essa corrente elétrica que existe no aparelhinho de eletroforese.
Então, conforme o peso molecular de cada fragmento, ele vai se depositando em alturas diferentes. Por isso a gente consegue observar essas bandas, né? Que são os marcadores genéticos que já receberam aí o corante, e por isso a gente consegue identificar em cada loco desse. Lembrando que metade do material genético, né, do filho, vem da mãe e a outra metade vem do pai. Então ele deve, obrigatoriamente, né, o loco ali do filho, né, do nosso caso a semente 1, ele deve bater com o material, né, ele deve estar relacionado com o material do pai e da mãe. Né, no nosso caso aqui, a árvore matriz e o possível polinizador dessa árvore. Bom, e vocês lembram lá de quando a gente falou de DNA recombinante? Vocês devem ter visto que existe uma enzima de restrição chamada endonuclease, que é usada para cortar trechos do DNA quando ela reconhece um trecho de bases na mesma sequência. Então, essa enzima vai servir para cortar, e esse corte ele é utilizado para clonagem de DNA, exame do DNA e para transgenia. Então aí no esqueminha, na animação, a gente pode ver como essa enzima de restrição ela age. Ela procura, né, na fita de DNA aquele trecho de bases específico e corta esse pedaço para que a gente possa usar como material no exame de eletroforese, por exemplo, para comparar os materiais genéticos do pai, da mãe e do filho. Então aí a gente entende a importância da enzima de restrição, né? Que ela é responsável por cortar o trecho de DNA que será usado como amostra lá no nosso exame de eletroforese. Se a gente estivesse tratando aí de uma clonagem de DNA, por exemplo, lá onde a gente estudou em DNA recombinante, entraria aí a DNA ligase, onde faria a ligação, né, dessas bases com algum outro segmento, ou de alguma bactéria, ou de um outro fragmento humano, enfim, mas não é o caso deste nosso exercício. Bom, então vamos lá analisar o que temos de informação na questão. O primeiro esquema, o loco A, o nosso filho, que seria o S1 ali, a semente 1, possui dois alelos, percebam, o alelo 1 e o alelo 2. Então, né, segundo a lei da genética, metade desse material genético tem que ser igual da mãe e metade igual do pai. Na sequência, a gente pode ver ali marcado em vermelho que o alelo 1 do filho, do S1, está presente nele e na mãe. Só que a mãe não tem o alelo 2, então ele tem que ser obrigatoriamente de um dos pais. No nosso esquema, tem duas possibilidades. O pai número 2, DP2, e o pai número 5, o DP5. E agora, qual será o pai dessa criatura? Nós vamos ver no segundo esquema, no loco B, para tirar a dúvida. Bom, e a gente viu lá de como funciona o teste de eletroforese, né, que existem, na verdade, vários esquemas. Então, ele tem vários marcadores genéticos ali. Nesse caso da nossa questão, eles só usaram dois, o esquema 1 e o esquema 2, loco A e B, que é o suficiente para já matar a charada quem é o pai da planta S, né, a nossa semente 1. Percebam que nesse esquema, a planta, né, o S1, a semente 1, só tem um alelo, que é o alelo 3. Nossa, mas só um alelo? É como se ele fosse um homozigoto, tipo, azão. Ele recebeu o mesmo alelo do pai e da mãe. Então, vamos perceber ali no próximo esquema que a mãe tem esse mesmo alelo 3 da planta filha, que é, né, da S1 ali, que é a nossa semente, e nenhum outro pai tem esse loco, né, esse marcador específico de alelo 3. Nem a 1, nem a 2, nem a 3, nem a 4, mas tem a 5. Então, o pai dessa semente
é a planta número 5, que polinizou a planta mãe. Tá certo? Então é isso, galerinha. Tendo em vista a nossa revisão que fizemos até aqui, a nossa pergunta, né, que estava querendo encontrar quem era o pai da nossa semente polinizada, nós achamos aí que a mãe tem o mesmo alelo 1 que o filho possui o mesmo alelo 2 que o pai número 2 e 5, e no segundo esquema nós temos que o filho, né, a semente 1, tem o mesmo alelo 3 que a mãe e que o doador de pólen número 5. Como o doador de pólen número 5 aparece nesses dois casos, levamos em conta que ele é o polinizador dessa árvore que deu esse fruto e essa semente número 1. Tudo bem, galerinha? Então, galerinha, caçadores de respostas, para encerrar a nossa aula de hoje, a resposta do nosso gabarito é letra E, doador de pólen número 5. Valeu, valeu!